é necessário compreendermos que para entendermos a história do ser humano e tratar da mente do ser humano, é preciso perceber a história da vida dele. Nenhum profissional que trata da saúde mental pode cuidar de alguém sem compreender a história da vida desse paciente. Porque, na verdade, os sintomas de comportamento de hoje não está ligado nos acontecimentos presenciais. Mas o que acontece? Acontecimentos presenciais podem acionar gatilhos da memória que o faz lembrar de um conflito não resolvido no passado. E como a mente humana não sabe discernir a realidade do que acontece, ela começa a trazer sobre você um comportamento externo, emocional, comportamental, conforme aquele quadro que você viveu no passado. Então é necessário todo profissional que cuida da saúde mental, ao atender um paciente, é necessário compreender a sua história. É por isso que nós aqui no consultório, na MAS, Dr. Maurício, sempre no primeiro encontro, o que nós fazemos? Uma tomografia do inconsciente. O que é tomografia do inconsciente, doutor? A partir do momento que o paciente chega pela primeira vez e nós fazemos essa tomo do inconsciente, nós começamos a perceber não que ele está falando. A tomografia do inconsciente funciona assim. O analista, o profissional, começa a analisar, não é a fala dele, é aquilo que está por trás da fala. Isto aqui é fundamental. Não existe profissionais da saúde se não tiver essa consciência, para nós não tratarmos sintomas. Lembre-se que a terapia medicamentosa é fundamental, mas somente trata sintomas, porque não existe remédios para dores da alma. Então fica aqui um alerta, qualquer momento que você observar que você está precisando de ajuda clínica, porque alguma coisa está acontecendo no seu aspecto pessoal de comportamento, procure ajuda, mas que esse profissional possa, primeiro, interessar pela sua história, não pela sua doença. Na perspectiva de entender a história do meu paciente, precisamos analisar, existe uma história psíquica intrauterina, porque o conteúdo psicológico de uma pessoa não surge após o nascimento. A partir de 2 meses e meio de gestação, quando existe o fechamento do neurotubal, ou quando existe o fechamento do sistema nervoso, tudo o que acontece na relação externa, na figura parental, mãe e pai, já influencia no conteúdo psicológico da criança. Qualquer emoção intensamente vivida pela mãe, a criança absorve. É bom que nós entendemos isso. O bebê absorve. Após 2 meses, 3 meses de gestação, tudo. Por quê? A vida intrauterina do bebê ou da criança, ela está 100% ligada à vida da mãe. Isso é tão real no sentido fisiológico, no sentido orgânico, não é psíquico, mas conforme for a fase, se a mãe morrer, a criança morre, se ela não tiver maturidade de ter uma vida própria antes do nascimento. Então a vida da criança está ligada à vida da mãe. Quando nós temos essa análise, essa percepção clara, nós iremos primeiro analisar, quando chegarmos no consultório, através de exames minuciosos, a vida intrauterina. Existem comportamentos no adulto hoje que são conteúdos não resolvidos enquanto estava no útero da mãe. Não existe uma psique simplesmente formada após nascimento. E outra coisa que é fundamental, além de nós termos absorção, além da criança ter absorção do que acontece em redor, na sua estrutura de formação psíquica antes de nascer, ela também traz a carga psicogenética dos pais. Precisamos entender isso, para que nós não possamos atirar no escuro quando nós estamos atendendo o ser humano. Portanto, é fundamental que o profissional que trata da saúde mental, primeiro,
ele seja bem resolvido. Sabe por quê? Para ele não identificar-se e adoecer a si mesmo e adoecer o outro, e criar uma dependência emocional doentia. É importante que também tenhamos o seguinte, que quando você está fazendo análise, o que acontece? Acontece que cada sessão analítica, que o analista vai reescrevendo a sua história, não é reprogramar, é reescrevendo a sua história, você vai adquirindo uma senha que posteriormente só você pode atuar sobre ela. É por isso que é necessário, tenhamos cuidado quando nós procurarmos um profissional para cuidarmos da nossa mente. Muito cuidado. Todo tratamento que nós podemos analisar no conteúdo mental do ser humano, conforme já falamos em vários vídeos, vários bate-papos na nossa rede social, inclusive meu telefone 6499-625-9552, doutor Maurício, estamos aqui à disposição. O que é importante? O importante é você saber que o seu paciente não é objeto de remuneração do pagamento. Olha aqui que é importante entendermos isso. Quando o profissional coloca o paciente simplesmente sobre uma questão dele ser remunerado e o próprio paciente pagar a consulta, que é necessário pagar a consulta, a sessão, mas quando o profissional coloca prioridade nessa questão, ele já começa a ter um desvalor sobre a própria pessoa. Quer ver? Muitas vezes acontece, às vezes você chega um paciente na sua clínica para você atender, e às vezes o profissional tem um problema não resolvido e transfere para o paciente. Aí a secretária fala assim, e aí, qual é o próximo? Aí a secretária fala, é fulano. Aí o próprio profissional que não é resolvido em si mesmo e projetou alguma coisa nesse dito cujo paciente que não gosta, vixe, fulano de novo. Puxa vida, Então isto é sinal que o próprio analista está se comprometendo nesse relacionamento. Ou lembre-se de uma coisa, eu atendo profissionalmente falando, mas eu nunca coloco a remuneração, o pagamento como base sine qua non ou base estrutural para atender as pessoas. Eu nunca deixei de atender as pessoas por causa de dinheiro. Atendemos alguns anos no SUS, atendemos alguns anos no CAPS e até aqui na nossa clínica particular, aqui na MASE, nós temos alguns convênios com a Pax e eu nunca deixei de atender. De repente chega o paciente e fala, doutor, a situação minha é assim, assim. Por quê? Eu vejo no ser humano um valor maior do que o processo, de qualquer processo remunerativo. Quer ver? O que nós, profissionais da saúde mental, produzimos pelo ser humano, dinheiro não paga, porque nós estamos mexendo com vidas e a vida não tem valor. E quando você consegue reescrever a história de alguém, não existe nada no mundo que pode ressarcir, porque mais vale uma alma, uma pessoa recuperada em si mesmo, do que o mundo inteiro. Entendeu? É necessário cobrarmos sim, mas nunca coloque o remunerativo acima do amor que você tem para com seus pacientes na reescrita da história de cada um. Doutor, o senhor trata criança? Sim. Agora é necessário, conforme for a idade da criança, por exemplo, chega uma mãe e fala para mim, doutor, eu tenho uma filha de 1 ano, 2 anos, ou um filho, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, até 7 anos, vamos dizer assim, né? Ele está tendo um comportamento estranho. A primeira coisa que nós observamos, como a criança está ainda na fase de formação de conteúdo psíquico, que se estrutura no seu comportamento saudável para o futuro, a primeira coisa, eu como analista profissional, eu já me foco o quê? É necessário primeiro conversar com os pais e tratar os pais. Já aconteceu demais. Chega aqui pacientes
fala, meu filho tem um problema assim, 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 assim. Chega a mãe, fala, chega o pai, fala. O menininho com 3 anos de idade já quer levar o menino para tomar remédio, levar o menino. Aquela situação de não suportar a angústia natural do filho. Muito cuidado, tá? Remédio não pode neutralizar, nem pode matar as fases naturais da criança. E o que acontece? Já aconteceu demais. De repente, a gente percebe que a criança está vivendo uma fase natural dela. A criança tem suas fases. Então, o que nós fazemos? Tratamos dos pais e os sintomas desaparecem na criança. Por quê? Através da experiência de que nós chamamos neuroespelhos, que a gente chama de figura parental, o menino, ele nasce gente, a criança, mas se torna humano no relacionamento. Nasce gente, mas se torna humano no relacionamento. Então, para tratar de uma criança dentro dessa idade, dessa perspectiva, é necessário que os pais também estejam dispostos a se tratar. Mexeu com a matriz, que é a figura do pai, a figura da mãe, as filiais, que são os filhos, começa a ter benefícios. E às vezes nem precisa tratar dos filhos, das crianças. O comportamento do conteúdo psíquico dos pais, na sua reescrita pessoal da história de cada um, influencia diretamente no que se diz respeito às mudanças comportamentais dos seus filhos, ok? Então, todas as vezes que você for levar seu filho 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos para tratar, primeira coisa que você tem que ter em mente: eu também preciso cuidar de mim, para que eu possa compreender melhor o seu filho. Isto é fundamental, não se esqueça, tá bom? Um forte abraço. Cuidar dos nossos filhos conforme a idade, que nós já falamos anteriormente, principalmente na fase crítica, que vai do antes de nascer até uns 6 anos, não é? Não existe matemática exata sobre essa questão. Implica cuidar de nós mesmos. Então, todas as vezes que você perceber que seu filho nessa idade precisa de ajuda, é necessário que você tome consciência que você também está envolvido diretamente ou envolvida dentro do aspecto de restauração do comportamento dessa criança. O que está acontecendo? Os pais não estão compreendendo as fases naturais dos filhos, porque estamos vivendo agora uma espécie de publicidade que automaticamente tudo se responde através de transtornos mentais. Olha, lembre-se disso, nem tudo é transtorno mental, nem tudo existe transtorno mental. Existe algo natural na criança que precisa ser compreendido, quer ver? Toda criança que está passando da fase do ego, da formação do ego para o eu, ela começa a ser resistente em determinadas situações. Existem desobediências da criança que é normal para que ela se frustre e cresça. Existem fases da criança que ela está vivendo umas fantasias, cujas fantasias os pais não percebem, e às vezes querem que ela se torne adulta antes do tempo, implicando sobre elas situações difíceis de compreensão, e até certo ponto o que acontece? Essa criança está cada dia mais adoecida. Quer ver? Se você pega um menininho de 3 aninhos, de repente você está arrumando a casa, você pega um menininho de 3 aninhos, a mamãe fala assim: meu filho, vai lá, leva essa vassoura aqui para o papai, leva esse negócio para o papai. Um menininho de 3 aninhos, 4 aninhos. Aí de repente a criancinha vai com isso, mas como a memória da criança é imediatista na sua estrutura de formação natural, a partir do momento que ela pegou o passinho, outra coisa já chamou ela a atenção, ela já esqueceu completamente. E quando nós não compreendemos isso, nós já queremos impor responsabilidade e começar, porque você não levou, e não sei o que, já vira homem. Gente, muito cuidado com essa questão. Pais, viva as fases naturais dos seus filhos com beleza, com amor e com carinho, porque automaticamente a Bíblia fala que os filhos é a bênção de Deus quando nós cuidamos de nós mesmos.